Deus tem te procurado para te usar neste lugar tremendamente. A seara, querido, é grande. Tem trabalho para quem quiser trabalhar. Marcos, capítulo de número 4, versículo 41. Esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para a gente refletir na tarde desse dia. Diz assim a palavra do Senhor: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos repetir todos juntos? E sentiram... Não, irmãos, foi fraco. Nem eu senti. Vamos lá, todo mundo junto. E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros. Agora você vai se virar para essa noiva de Cristo mais linda, mais cheirosa que Jesus botou no seu lado na tarde desse dia e vai dizer assim: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vire para outra noiva de Cristo que está do outro lado e repita: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Estufe o seu peito de profeta e profetize o nome de Jesus. É Jesus que faz o vento e o mar lhe obedecer. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, muito pregado. É um texto que também está registrado no Evangelho de Mateus. Mas eu gosto como Marcos, ele descreve este acontecimento. A Bíblia nos diz que Jesus, ele tinha passado o dia inteiro ministrando, pregando. E ele agora se encontrava cansado. Ele precisava repousar. Porque nós sabemos, igreja, que Jesus, ele viveu aqui na terra e ele sofreu as mesmas coisas que eu e você. Ele viveu 100% como homem, mesmo sendo Deus. Então Jesus, ele se cansava. Jesus, ele também se entristecia. Jesus, ele se alegrava. Mas nesse contexto aqui, a Bíblia, ela nos deixa claro que Jesus, ele estava cansado. Ele havia passado o dia inteiro fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, que é ministrar a palavra da verdade. E ele decidiu passar para o outro lado do mar da Galileia. Ele tinha uma outra missão para realizar. Embora os discípulos não sabiam o que Jesus iria fazer, mas ele decide agora subir em um dos barcos e atravessar para o outro lado do mar da Galileia. E estudando essa palavra, irmã Sandra, eu descobri que o mar da Galileia, na verdade, não era mar. Era um grande lago. E esse lago, ele tinha 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Por isso que ele era falado como mar, porque ele era muito grande em seu comprimento, em sua extensão de águas. Mas esse mar, ele tinha uma peculiaridade. Qual era essa peculiaridade, irmã Jéssica? Era uma região montanhosa. O mar da Galileia, geograficamente, ele estava circunscrito em uma região que tinha montanhas de um lado e montanhas do outro. Mas quando nós vamos estudar sobre esse mar, nós vamos ver algo interessante. Ele não era um mar, Érica, que tinha correntezas. Ele não era um mar que possuía águas bravas. Mas, por geograficamente ser situado numa região de montanhas, vez ou outra, quando a temperatura baixava, poderia acontecer algumas tempestades. E acontece aqui, irmãos, nesse contexto.
algo extraordinário. A Bíblia diz no versículo 35, que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra banda, ou para o outro lado. E me deixa abrir um parêntese nessa tarde. Quando Jesus te der uma determinação, mesmo que você não compreenda o porquê da determinação, faça aquilo que Ele te determinou fazer. Porque, irmãos, todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. E a forma que Jesus trabalha, já foi dito aqui desde o período da manhã, não é na lógica humana. Ele opera numa lógica que, se eu e você tentarmos entender, nós não vamos conseguir. Porque a mente de Deus é algo inalcançável, porque Ele é Deus. A sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Embora as circunstâncias pareçam não estar favoráveis, mas se Ele te disser assim, vai para lá, ou vem para cá, você e eu, como servos de Deus vivo, precisamos obedecer a sua ordem. Os discípulos já estavam há muito tempo com Jesus. Eles o obedeceram. Eles entraram no barco e passaram para outra margem. Mas, no meio do caminho, acontece algo inusitado. Uma tempestade muito grande começa a se formar no meio daquele mar. E eu fico parando para imaginar, era um mar que naturalmente não tinha águas bravias. Era um mar que possuía águas tranquilas. Embora, vez ou outra, surgissem algumas tempestades. Essa tempestade, especificamente, ela foi diferente. Ela foi de uma forma que nunca se viu antes. As ondas começaram a se agitar. E quando nós vamos estudar o Mar da Galileia, acontece uma coisa que eu fiquei maravilhada. Porque esse mar, ele pode até surgir ondas de mais de 2 metros. E eu fico imaginando o coração daqueles homens quando começou a ver uma tempestade se formar. O tempo começar a não ficar mais favorável, e é bem assim na minha e na sua vida. Nós estamos vivendo um período de bonança, mas de repente, o tempo parece se fechar. Parece que a temperatura já fica mais fria. O nosso corpo já começa a sentir as mudanças climáticas. E a gente começa a questionar: meu Deus, por quê? Por que é que eu estou passando por isso? Por que é que essa tempestade está se formando na minha vida? E esses homens aqui, quando viram um temporal se formar, nós podemos conjecturar, irmãos, que eles fizeram de tudo para manter o barco equilibrado em cima das ondas. Porque nós sabemos que, em sua maioria, os discípulos que foram chamados por Jesus, eles eram pescadores. Eles manuseavam bem a arte náutica. Eles sabiam como remar da forma correta. Eles sabiam segurar o leme. Mas existem tempestades que surgem, que por mais que eu e você tenhamos conhecimento, parece que o leme foge das nossas mãos. Parece que a gente não consegue remar da forma correta. E é justamente nesse ponto que eu e você precisamos reconhecer que por nossas forças, por nós mesmos, nós não conseguimos contornar as ondas. Mas se Jesus chamou os discípulos, se Jesus pediu para que eles subissem no barco para passar para o outro lado, é claro que por ele ser onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia ou não sabia do que ia acontecer. Nada do que eu e você passamos
hoje, ou venhamos a passar, já não esteja traçado na lógica de Deus. Ele conhece tudo antes mesmo de acontecer. É tão provável que lá no livro de Josué, quando o Senhor ele chama Josué, ele diz: eu te chamei desde o ventre. Eu te conheço. Eu conheço tudo que existe antes mesmo de ter forma. Então Jesus, ele sabia do que iria acontecer no meio daquele mar. Irmã Jéssica, então me responda. Por que Jesus então permitiu que os discípulos vivessem aquela tempestade? É porque, irmãos, por mais que os discípulos estivessem próximos de Jesus, eles precisavam amadurecer o que a irmã Marinalva pregou aqui no tempo intermediário. Eles precisavam amadurecer a fé. Existem processos que surgem na minha e na sua vida para que a gente venha desenvolver a nossa fé. Nós pregamos muito sobre fé. E por mais que eu tentasse fugir ali do direcionamento do Espírito Santo, o Espírito Santo me impelia, me confrontava a falar sobre fé. Porque muitas vezes até nós mesmos que estamos aqui em cima deste altar, seja para manusear esta palavra, ou seja para ministrar o louvor, muitas vezes vivemos e não vivenciamos o que pregamos. E eu estou falando isso com relação a exercer a nossa fé. Nós precisamos ter fé para receber tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Nós não acreditamos numa teologia da prosperidade, não. Mas nós acreditamos num Deus de já. Num Deus que é dono do ouro e da prata. E que supre todas as nossas necessidades em glória. Ou você acha que Ele não sabe como você adentrou por essas portas na tarde desse dia? Ou você acha que Ele não sabe que na tua despensa você só deixou 1 ou 2 ou nada de alimento? Ou você acha que Jesus ele não sabe o que está acontecendo nas tuas finanças? Ou você acha que Jesus ele não sabe o que está acontecendo no teu casamento? Ou você acha que Jesus ele não sabe ou ele não vê como está o teu relacionamento com o teu filho ou a tua filha? É claro que ele vê, irmãos, porque ele é Deus. Mas nesse contexto aqui, ele estava dormindo. Literalmente dormindo, porque o seu corpo estava cansado. A Bíblia diz que Jesus, ele repousa, Adina, na polpa do barco. Ele dorme. Os discípulos desesperados, correm de um lado, correm de um outro. Não sei se tinha balde por lá, mas deveria ter, para tirar água, para jogar fora, com medo de naufragar. Mas quando eles viram que pelas possibilidades humanas, eles não tinham condição de contornar aquela situação, eles vão incomodar o mestre. Mas incomodar no bom sentido. Eles vão acordar aquele que eles sabiam que poderia resolver o problema. Eles sabiam que apenas ele poderia resolver aquela situação. Então, querido e querida, não adianta você passar um WhatsApp para pedir ajuda a alguém. Não adianta você publicar para dizer o que você está passando para alguém se comover de uma forma direta ou indireta. O que eu e você precisamos fazer nesses últimos dias é trabalhar a joelhologia, colocar a face e o joelho no pó e clamar aquele que pode realmente resolver o teu problema. Eu achei lindo o testemunho que a nossa dirigente contou aqui, que ela foi para uma determinada cidade e o pastor falou que o pregador falou sobre
casa, sobre carro. Irmãos, o nosso Deus tem muito para nos dar. O problema é como o nosso pastor Arnóbio sempre prega, é que eu e você não sabemos pedir, nós pedimos mal. Mas Deus tem casa para te dar nessa tarde. Deus tem carro para te dar nessa tarde. Deus tem fera para providenciar nessa tarde. Porque Ele é Deus. E Ele tem prazer em suprir todas as nossas necessidades. Aqueles homens ficaram apavorados porque é normal. É da nossa natureza nos perdermos no meio do caminho. Porque de fato, muitas vezes nos falta fé. Muitas vezes a gente olha para um lado, a gente olha para o outro e diz: rapaz, como é que vai ser isso? Eu não vejo aqui, Fabiana, um caminho. Mas Jesus, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele está aqui nessa tarde, pronto para ouvir a tua petição. Ele está pronto para realizar o que deseja o teu coração. Mas espera aí. Talvez Ele não vá realizar exatamente o que deseja o teu coração. Oxe, irmã Jéssica, a senhora está falando algo aqui contraditório. Não. Eu estou falando Bíblia. Deus, Ele pode realizar o que deseja o meu coração e o seu coração, sim ou não? Mas se estiver de acordo com a vontade soberana dEle. Porque o que Ele tem para mim e para você são coisas maiores. Se Deus não te permitiu essa casa ou esse carrinho que você está pedindo, é porque Ele tem uma mansão para te dar. Se essa feirinha ainda não chegou, é porque Ele tem um supermercado pronto para estar à sua disposição. Porque Ele faz, Ele é Deus, Ele tem, Ele pode, Ele é. Ele não mudou, irmãos. Basta tão somente uma palavra e tudo se faz. E quando Deus determina, não foi assim que foi falado aqui? Quando Deus determina, está determinado. Quando Deus assina, está assinado. Muitas vezes o juiz pode pegar a caneta e dizer: rapaz, esse processo não vou dar favorável a fulano não. Mas Jesus diz: você vai dar, porque eu sou o justo juiz, que julgo com justiça. Eu sou advogado daqueles que não têm defesa. E Ele está aqui advogando as tuas causas. Meu Deus. Corre, chama o mestre, vamos perecer, acorda ele, socorro Jesus, socorro Jesus, acorda, vamos morrer Jesus, nos ajuda. Ele desperta, e nós podemos imaginar que ele olha para um, olha para o outro, e eu imagino ele ficando em pé na popa do barco, estendendo as suas mãos e dizendo: aquieta-te, vento, aquieta-te, mar, porque eu sou o que sou. E a Bíblia diz que seguiu-se uma grande bonança. E o que é que eu quero dizer com isso, igreja? É que para toda bonança ela surgir na minha e na tua vida, se faz necessário antes uma tempestade que às vezes se levanta de uma forma que você pensa que vai perecer. Nada se abre para você. Parece que até os céus estão de bronze. Parece até que quando a gente bota o joelho no chão,
o céu não se abre. Mas ei, Cassiane já canta. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Pode parecer que Jesus está dormindo na popa do teu barco, mas entenda, pelo amor de Deus, o silêncio dele também é resposta. O silêncio de Senhor é resposta. E eu e você precisamos entender isso. Mas querido, quando Ele se levanta dentro do nosso barco, e quando Ele estende as suas poderosas mãos, não há nada que impeça o agir dEle sobre a minha e a tua vida. Se está doendo, glorifique. Se está apertado, adore. É porque a bonança é grande. O tempo de bonança está chegando. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias da igreja aqui na terra. Mas só falta um pouquinho de tempo mesmo para Ele raiar nos céus e vir buscar o seu povo. Mas até lá, todas as promessas irão se cumprir. Se você está vendo esses sinais, filho matando pai, pai matando filho, o país de perna para cima ou de perna para baixo, comece a glorificar Jesus que está voltando, já começa a dizer Maranata, mas também já marque o seu culto de ação de graça. Foi falado aqui pela nossa dirigente. Já vá falando com ela, irmã Jeane, eu estou pensando em fazer um voto no mês de setembro. Festa do ciclo de oração. Mas também, irmã Jeane, coloca aí na agenda, converse lá com a pastora. Ou você já vai diretamente na ela e diga, quero marcar meu culto de ação de graça. Já vá olhando no Instagram, nas redes sociais, seja lá onde você quiser, o vestido que você vai usar. O sapato que Jeová vai providenciar para você comprar. Ô, irmã Jéssica, pode ser doado? Pode. Mas vai sair do seu bolso. Porque Jesus tem me autorizado nessa tarde para liberar uma palavra profética de bênção. Vai chegar. Você vai ter, não é para comprar, você vai ter para emprestar. Oh, meu Deus. Você diz, Jesus, eu peço tanto emprestado. Mas vai chegar o tempo que vai, cerrar o tempo do empréstimo. Você não vai ser agiota, porque agiota é pecado. Não vai emprestar dinheiro com usura, que a Bíblia condena, viu, irmãos? Mas você vai ter para dizer, meu irmão, você quer quanto? Na basura. Dirimi xandarabaio. Meu irmão, diga quanto você precisa. E outra, você vai dar com a mão para que a outra não veja. Porque é assim que o servo e a serva de Deus tem que se portar. Você vai ter para emprestar e vai ter para dar. Tome posse dessa palavra nessa tarde. Eita, irmã Jéssica, é a igreja fulana de tal, viu, que faz isso. Não! É a nossa que é viva! E que acredita num Deus que de Gênesis a Apocalipse não desampara o órfão, não desampara a viúva e não desampara aqueles que o adoram e o servem em espírito e em verdade. Está chegando um tempo que toda a tua lágrima de dor irá ser secada. Eu não sei vocês, mas eu tenho um lenço de estimação. Esse não é meu, é emprestado. Oh, glória! É emprestado, viu? Pedi à irmã ali, porque eu esqueci o meu. Mas eu não sei as irmãs e os irmãos. Eu tenho um lenço de estimação, irmã Jeane. Eu tenho uma Bíblia de estimação também.
Quando eu digo Bíblia de estimação, tem irmã que condena, mas olhe só. A minha Bíblia de estimação é onde eu anoto tudo. Por exemplo, vamos lá. Irmã Jeane, dia tal. Eu aprendi isso com a irmã Marinalva e a irmã Quitéria aqui na igreja. Teve uma vez que a irmã Quitéria me parou e disse: Jéssica, vem cá. Olha, essa pregação, tu pregou dia tal, hora tal. Eu disse: Jesus, olha, é assim que a gente tem que fazer, né? Aí comecei a ter essa prática de anotar. Sabe por quê? Porque eu acho que alguém falou sobre isso aqui, sobre lista, acho que foi a irmã Jessina. E eu concordo muito com isso, irmãos. A gente precisa anotar, sabe por quê? Porque quando a gente anota, que quando Deus cumpre, como é gostoso quando você abre e diz: eita, no ano 2000, Deus usou o presbítero Vanderlei assim para a minha vida. E hoje, 2023, dia 28 de abril, está se cumprindo que Deus usou o homem de Deus. Comece a ter essa prática e anote o culto de hoje, porque foi falado aqui pela nossa dirigente, foi falado pela nossa amada irmã Jaqueline, é uma irmã mesmo, irmãos, que eu tenho de coração. Pense como eu amo essa menina, né? E ela falou aqui hoje uma mensagem sobre Dorcas, que eu fiquei impactada. E Deus nos chamou para ser Dorcas mesmo. Nós precisamos colocar na nossa vida essa prática de ajudar e de abençoar sem querer nada em troca. E para finalizar, o Senhor me traz à memória a história da mulher sunamita, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. A mulher sunamita era uma mulher que possuía muitas riquezas. Ela era uma mulher farta, bastarda de dinheiro. Ela era uma mulher rica. Ela morava na cidade de Sunem. Mas ela começou a observar que pela cidade de Sunem passava um profeta, um homem de Deus, que foi sucessor do profeta Elias. Quem foi ele? O profeta Eliseu. O profeta Eliseu era visto como um santo homem de Deus. E aquela mulher ficou tão impactada, a irmã Jeane, com aquele homem, que disse: marido, vem cá, rapaz, olha, eis que passa por nós um santo homem de Deus. Vamos preparar aqui no cantinho do nosso quintal um quarto, vamos colocar lá uma mesa, um candeeiro, vamos colocar lá utensílios que possam ajudar aquele homem. Era uma mulher rica, mas existia algo na vida dela que ela não tinha. Ela tinha tudo, mas ela não tinha o que desejava. Existem coisas, irmãos, que Deus nos permite ter, mas existem desejos. Desejos, irmã Jeane, dentro do nosso coração em secreto, que às vezes o Senhor, Ele não permite a gente ter. Porque Ele sabe da nossa estrutura. Porque para a gente poder receber aquilo que... Eita, Jesus! Para a gente poder receber aquilo que a gente deseja, primeiro Deus tem que trabalhar no nosso caráter. A mulher sunamita, ela não era uma desviada. Ela não era uma pessoa sem esclarecimento. Mas, provavelmente, ela era uma mulher cheia de traumas. Traumas emocionais. E deixe-me dizer uma coisa, irmãos. É a pior doença que existe neste tempo. São os traumas. Às vezes, a gente passa por muitos processos. E esses processos geram em nós traumas, frustrações. E muitas vezes também esses traumas são monstros que nós mesmos criamos. A gente tem uma síndrome, tem pessoas que têm síndrome de perseguição. Eita, a irmã fulana está me perseguindo. Irmãos, e o texto não diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue? Eu preciso olhar para minha irmã e entender que a minha luta não é contra ela nem contra ele, mas contra principados e potestades. Porque batalha espiritual existe e a gente não pode fechar os nossos olhos para isso. Mas a mulher sunamita, ela carregava traumas. Por quê? Porque ela não tinha filho. E na cultura daquela época, uma mulher que não tinha filho, ela era vista com maus olhos, como uma mulher infrutífera. E isso dava margem para que o marido procurasse fora, ou uma serva, não sei, alguém que entrasse em comunhão ali com a esposa para poder gerar, porque era necessário gerar. Mas aquela mulher não tinha filhos. E o profeta se constrangeu, irmã Sandra, de um tal ponto, porque quando a gente recebe muito de alguém,
Quando a gente ganha muito de uma determinada pessoa, a gente se sente constrangido para poder retribuir o bem que a gente recebe de graça. Glória a Deus. E aquela mulher muito tinha feito. E o profeta Eliseu agora olha para Geazi e diz: ô Geazi, vai lá. Essa mulher tem feito tanto por nós. Pergunta se ela quer alguma coisa, se ela precisa de alguma coisa. Eu posso falar com o chefe do exército, falar com alguém. Olha a influência que o homem de Deus ele tinha. Mas aquela mulher tinha tudo, irmã Lúcia. Aí ela responde assim para Geazi: eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, ela está dizendo: eu estou bem, Geazi. Eu não preciso de nada. Mas Deus sabia o que aquela mulher desejava. Quando ele fala para o homem de Deus, a resposta dela automaticamente, ele manda chamar ela. E ele profetiza na vida dela e diz: daqui a 1 ano, tu abraçarás e darás à luz a um filho. E foi assim que Deus fez. Porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Em Números, no capítulo 23, no versículo 19, está escrito que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, igreja, aquilo que o Senhor te prometeu, creia que Ele vai cumprir. Mas no tempo dEle. E eu quero encerrar nessa tarde fazendo uma oração com você. Que você possa nessa tarde, por bondade e com permissão da minha dirigente aqui, das companheiras, ficar de pé. Pronto, irmã Alessandra vai preparar um louvor? E quem estiver aqui na frente, sentindo o Senhor de fazer esse convite. Muitas vezes o Senhor, Ele diz assim, não precisa chamar ninguém à frente. Mas nessa tarde eu estou sentindo de fazer isso. E não é meninice não. É porque o Senhor está bradando aqui dentro. Irmã Alessandra, em nome de Jesus, venha para cá. Vamos adorar, porque o Senhor está abrindo com portas dos céus nesse lugar. Ele já abriu para falar a verdade. Oh, glória a Jesus, nós vamos adorar. E eu gostaria que as minhas dirigentes, né, irmã Jeane, irmã Érica, Adina, vem aqui para frente para tu receber uma oração da parte de Deus. Glória a Jesus. Jaqueline, Marinalva, venha em nome de Jesus nos ajudar aqui orando por essas pessoas. Porque coloque a mão no seu coração na tarde desse dia. O Senhor está derramando unção de cura neste lugar. Ele é Jeová Rafa. Glória. Nós vamos orar agora. Apresentar ao Senhor este caderno de oração. Apresentar todos os pedidos do chat. Em nome de Jesus. E orar por essas pessoas que estão aqui na frente. Você agora vai se desprender de tudo que é terreno. E se ligar tão somente no trono da graça. Ore ao Senhor conosco. Maravilhoso, eterno, bondoso, amado Jesus. Nós estamos aqui, meu Abba, para te agradecer por tudo quanto o Senhor fez, por tudo quanto o Senhor faz e por tudo quanto o Senhor fará. Na tarde desse dia nós podemos sentir a tua presença e nós queremos te agradecer, Senhor, pelos teus cuidados. Na tarde desse dia nós queremos te apresentar esse caderno do círculo da oração que está em minhas mãos, pois somente o Senhor conhece, meu Deus, cada pedido que está aqui registrado, pedidos de lágrimas, mas pedidos também regados, Senhor, de fé, que creem, Senhor, na tua cura, no teu milagre, na salvação. Nós queremos te apresentar também, Senhor, todos os pedidos do chat, cada telespectador, cada internauta que acompanhou, Senhor, este trabalho de oração, meu Deus, que estão desde o período da manhã sintonizados, ligados nesse trabalho. Nós queremos te apresentar cada irmão, cada irmã, Senhor, que ouviram e de uma forma sensível entenderam, Senhor, a tua palavra.
palavra, que estão aqui na frente crendo, Senhor, que o Senhor é infinitamente poderoso para acalmar tempestades, crendo, Senhor, que o período da bonança é chegado. Nós queremos te agradecer, Senhor, por já teus milagres, por tudo quanto o Senhor já tem feito e vai fazer neste lugar. Nós queremos te apresentar o ministério de Rio Largo, nós queremos te apresentar o nosso pastor e sua família, esta obra, Senhor, que a irmã Jeane está à frente com as suas companheiras, dá força, saúde e vigor, Jesus. A irmã Érica, que o Senhor venha concluir a boa obra que o Senhor começou. Nós queremos te apresentar também, Senhor, a equipe de comunicação, nas pessoas do diácono Góes, da irmã Aline, do Kennedy, da Carol, que o Senhor tem levantado neste lugar para esse trabalho. Abençoa toda o Doadril, essas intercessoras abnegadas, Senhor, que toda sexta-feira tem se colocado de pronto para estarem aqui orando, intercedendo e clamando, Senhor, pelo teu povo, pelo ministério, pelas famílias e pela nação. Abençoa o FADESE e a todos os irmãos que vieram aqui, Senhor, com um propósito, com um desejo e com um pedido no coração. Se for de acordo com a tua vontade, vai realizando, vai assinando, vai abrindo, Senhor, e vai abençoando a cada irmão e a cada irmã nessa tarde, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a